Revelado, a incrível e tocante história da mãe que enterrou viva Sinhá e 3 filhas em 1869. Maria, uma mulher de 35 anos, olhava para o horizonte, onde o sol se despedia, tingindo o céu com cores vívidas. Mas em seu coração, a luz havia se apagado. A epidemia que varreu a aldeia levou Sinhá, sua mãe, e suas 3 filhas. O luto a consumiu como uma tempestade que não dava trégua. Ela sabia que o peso da tradição exigia que enterrasse sua mãe ao lado das filhas, um ato sagrado que parecia cruel e desumano. O dilema torturava, entre o amor profundo e a dor insuportável. Na aldeia, ninguém compreendia a profundidade do que Maria sentia. Eles a viam apenas como a mulher que suportava o peso das tradições familiares. Os olhares de desprezo e desconfiança aumentavam à medida que as notícias de sua mudança de postura se espalhavam. Enquanto os homens esperavam que ela se calasse e aceitasse seu destino, Maria se sentia cada vez mais determinada a lutar. O que aconteceria se ela quebrasse o ciclo de dor? As noites eram longas e solitárias, e em cada erva que Maria catava no mato, sentia a presença de Sinhá e das filhas. Elas estavam com ela, guiando-a, dando força em vez de quedas. Com cada remédio que preparava, uma chama de esperança se acendia dentro dela. Ao atender os necessitados, a desconfiança da aldeia começava a se dissolver como o sol que rompe a neblina pela manhã. Maria se tornava um símbolo de resistência, e as pessoas a olhavam com uma mistura de respeito e receio. Mas esse reconhecimento gerava uma tensão palpável em casa. Joaquim, seu marido, navegava águas turbulentas entre a devoção à sua esposa e a lealdade às tradições. O amor que um dia foi inabalável agora parecia desmoronar, como uma casa ameaçada por tempestades. Maria, você não pode desafiar o mundo assim, ele exclamou certa noite, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e traição. A dor de Joaquim a machucava quase tanto quanto a própria perda. Ela sabia que precisava lutar, mas seria capaz de fazer isso sozinha? Nesse turbilhão emocional, Maria começou a questionar. Seria possível honrar a memória de sua família e ainda assim encontrar sua identidade em um mundo que a marginalizava? O coração de Maria pulsava com uma necessidade urgente de mudança, mas a dúvida a corroía. As últimas palavras de Sinhá ecoavam em sua mente. Seja forte, minha filha. Lute pelo que acredita. E assim, com o último suspiro de coragem, Maria se preparou para quebrar as correntes que a prendiam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com determinação renovada, Maria olhou pela porta entreaberta, a brisa suave acariciando seu rosto. Ela sentiu como se o alvoroço das risadas de suas filhas ainda estivesse presente, ressoando nas paredes da casa. O que Maria faria agora não era apenas sobre ela e sua dor. Era uma chance de reescrever não só sua história, mas a história da aldeia. O futuro se desenhava diante dela, repleto de incertezas, mas também de possibilidades. Agora, a pergunta que não saía de sua cabeça era: ela conseguiria enfrentar todos os desafios e reivindicar seu lugar no mundo? Maria sentiu o peso de cada palavra ecoando em sua mente. Era a hora de agir. Enquanto os habitantes da aldeia se acomodavam em suas rotinas, ignorando seu sofrimento, ela decidiu que era o momento de mostrar a eles que sua dor não era em vão. Na manhã seguinte, quando o sol apareceu, Maria estava à porta de sua casa, com o rosto preenchido por uma determinação feroz. Pegou um cesto de vime, encheu-o com ervas e remédios que coletara na floresta. Com cada passo dado em direção à aldeia, seu coração batia mais forte. O murmúrio da multidão logo ia começar. Seus olhos encontraram os de Joaquim, que a observava de longe, uma expressão de preocupação estampada em seu rosto. Desafiando as expectativas, ela se aproximou da praça central. A aldeia estava cheia de gente que falava sobre a nova colheita e as futilidades do dia a dia. Quando Maria falou, sua voz estridente cortou o ar como uma flecha. Precisamos de mudanças. Não podemos mais viver com medo da tradição e do luto. Os rostos se viraram. O silêncio se instalou, e os olhares se encontraram. Alguns estavam surpresos, outros irados. Você está louca, Maria. O que você quer? Gritou um dos mais velhos. Ele encarnava as tradições que ela desejava desafiar. Quer um futuro para nós, para nossas crianças. A frase saiu como um grito de guerra.
A dor não precisa ser uma sentença, mas uma lição. Como podemos esperar que nossos filhos prosperem, se ainda romanticizamos o sofrimento? Um murmúrio cresceu na multidão. Alguns começaram a se aproximar, interessados. Naquele momento, algo dentro de Maria acessou uma força que não sabia que tinha. Eu não estou sozinha. Eu honro cada um que se foi, mas não posso continuar a carregar esse fardo sozinha. Suas palavras reverberaram, murmurando um eco de esperança que mantinha-se vivo naquelas almas cansadas. Com cada frase, ela percebia que sua luta não era apenas pessoal, era uma luta coletiva. A tensão em casa continuava a se acumular, mas Maria não podia parar. Joaquim ainda sentia como se fosse impossível mudar. Mencionava a necessidade de seguir à risca o que todos esperavam. A nossa dignidade depende da tradição, Maria insistia, os olhos cheios de desespero. Mas Maria só enxergava a sombra daquela velha tradição, algo que a oprimia e que não refletia mais quem ela era. Naquele dia, as pessoas começaram a se reunir ao redor dela, respondendo à sua chama de mudança. Algumas mães trouxeram ervas e remédios que também usavam para curar seus filhos doentes. Homens lembravam as histórias de suas perdas e se disponibilizavam a ajudá-la. A energia na praça estava mudando, e Maria sentiu um formigamento de emoção. Finalmente, havia uma união, uma força coletiva. Enquanto as vozes se uniam, uma ideia surgia de uma forma inesperada. Maria percebeu que deveria ensinar não apenas a cura das doenças, mas também a cura das tradições que a isolavam. Todo aquele sofrimento poderia ser transformado em um novo propósito. Mas um murmúrio surgiu. Alguém na calada da multidão parecia estar tramando algo. Olhando ao redor, Maria viu Joaquim, sua expressão confusa, enquanto uma figura sombria se aproximava, um antigo rival da aldeia. O que ele queria? Ela sentiu que a jornada estava apenas começando. A tensão crescia. Uma nova batalha se aproximava, mas Maria já não estava sozinha. As vozes se uniam, e a força da transformação pululava. A pergunta estava no ar: a quem Maria teria que enfrentar agora para garantir o futuro que tanto desejava? O som de passos pesados ecoou pela praça, desviando a atenção de todos. A figura que se aproximava era de Bartolomeu, o rival que sempre se opôs a qualquer mudança na aldeia. Seu olhar estava carregado de desdém e uma arrogância intensa. Maria, você não sabe o que está fazendo, disparou com um sorriso cínico. Essas ideias seus olhos nada veem. O que você propõe não é um antídoto, mas sim um veneno para nossas tradições. Um frio percorreu a espinha de Maria. Não, Bartolomeu. O veneno é o silêncio e a conformidade. O veneno é o medo de perder o que nunca nos fez bem, ela retrucou, a voz firme, apesar da ansiedade que se formava em seu estômago. O murmúrio da multidão começou a aumentar, refletindo a divisão entre aqueles que ainda acreditavam na velha ordem e os que começavam a apoiar as palavras de Maria. Bartolomeu, percebendo a força que crescendo ao redor dela, decidiu atacar com palavras afiadas. Você não é do povo, Maria. Você não conhece o que é sofrer de verdade. O sofrimento é parte de quem somos, é o que nos une. Unir-se em sofrimento não é união, é aceitação da dor em vez de superação dela. Precisamos aprender a nos erguer em vez de nos encurvar perante a tragédia. Cada palavra de Maria pulsava com paixão, e a confusão começava a dar lugar para um entendimento novo. Olhares de apoio surgiam de onde menos se esperava. Mas Bartolomeu não estava disposto a desistir. Ele se adiantou, semeando o veneno que sempre cultivou. Se você quer desafiar as tradições, um dia você vai descobrir que a rebelde sempre paga um preço alto. Suas palavras ressoaram como uma ameaça velada, uma sombra sobre a luz que começava a brilhar na praça. Joaquim, que observava tudo de longe, ainda com seu coração dividido, teve um lampejo de esperança. E se Maria tivesse razão? O que poderia acontecer se a aldeia se unisse, não apenas em luto, mas em vida, em cura e transformação? Ele respirou fundo e decidiu se aproximar de Maria, um passo hesitante, mas cheio de significado. Maria, e se ele estiver certo? E se nos afastarmos da tradição, isso acabar com nossos laços? Sua voz tremia, mas a sinceridade gritava mais alto. O público virou-se para Maria, esperando ansiosamente por sua resposta. Ela sentiu a pressão se intensificar, mas sua determinação não vacilou. Os laços não são feitos apenas de sofrimento. Laços são feitos de amor, de empatia e de esperança. Precisamos ressignificar o que nos une, e isso não pode ser feito com medo. A multidão começou a murmurar em concordância, mas Bartolomeu, apanhando a energia, instigou os que ainda estavam do seu lado. Você está apenas criando uma ilusão, Maria. Isso não vai funcionar.
Maria olhou em volta, vendo rostos de apoio e resistência. A crise de coragem que sempre a acompanhou agora se convertia em força. Eu não estou aqui apenas por mim. Estou aqui por cada um de nós. Junte-se a mim, para erguermos a voz, para ressignificarmos nossas histórias e não apenas repetirmos os traumas. As vozes de uns poucos se tornaram gritos de apoio, e o eco da mudança começou a ser ouvido. Mas, em meio a essa agitação, uma nova figura apareceu na entrada da praça, com um ar intrigante e uma expressão grave. O que aquela pessoa queria? A instabilidade estava no ar, e mais mudanças pareciam iminentes. Maria olhou com desconfiança para essa nova presença, e uma nova pergunta se formou dentro dela. Quem era aquele estranho e quais segredos ele traria consigo? A batalha por um novo futuro estava apenas começando. Um silêncio pesado pairou sobre a praça enquanto a nova figura se aproximava de Maria. Era um homem alto, com cabelos grisalhos e um olhar profundo que parecia transitar entre a sabedoria e a dor. Ele vestia um manto escuro que balançava suavemente com o vento. Os murmúrios da multidão se apagaram, e todos aguardavam, ansiosos, por suas palavras. Eu sou Gregório, ele anunciou, sua voz profunda reverberando entre os presentes. Vim de longe, e creio que tenho uma história que vocês precisam ouvir. A tensão na praça se intensificou. Bartolomeu, percebendo que o cenário poderia mudar, franziu a testa, mas Maria sabia que não havia como voltar atrás agora. Continue, encorajou Maria, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. Gregório ergueu a cabeça. Seus olhos atravessaram a multidão até pousar sobre Maria. A história da sua aldeia é mais antiga do que todos imaginam. Há gerações, famílias têm sido divididas entre a tradição e a mudança, entre o medo e a esperança. Mas há algo que poucos conhecem, o verdadeiro custo de manter essas tradições acorrentadas a um passado de dor. Maria sentiu um arrepio. Havia algo em suas palavras que a tocava profundamente. O que você quer dizer com isso? Em 1869, houve um acontecimento trágico nesta aldeia que foi esquecido ao longo do tempo. Gregório fez uma pausa, observando as reações dos rostos ao seu redor. Muitos de vocês perderam suas raízes sem saber o que realmente aconteceu com suas anteriores gerações. Bartolomeu cruzou os braços, tentando manter a resistência, mas a multidão estava agarrada ao discurso de Gregório. Minha avó contou histórias sobre uma mulher que, em um desespero ensurdecedor, enterrou viva a própria filha e suas 3 netas para protegê-las de um destino pior, acreditando que a tradição a salvaria de uma vida de dor. As lágrimas que caíram naquela terra são o eco da dor que nos une até hoje. Um silêncio inquieto tomou conta da praça. Maria podia sentir os corações pulsando ao redor dela. As histórias que sempre foram sussurros agora ganhavam voz. Essa história, embora horrenda, nos ensina que o amor pode levar a ações desesperadas. Lutar pela tradição é como carregar um peso que não nos pertence. O que estão guardando pode estar os aprisionando. Maria olhou em volta, vendo rostos revelando confusão e clareza. Joaquim estava visivelmente impactado, enquanto alguns abriam os olhos mais amplamente, refletindo sobre suas próprias heredidades. Precisamos aprender com o passado, não repetir seus erros. Concluiu Gregório, o fervor em sua voz vibrando através da multidão. O verdadeiro legado é a transformação. O futuro que vocês desejam está ao alcance de suas mãos, mas é preciso coragem para deixarem o passado para trás. A revolução que Maria propõe é a única forma de honrar os que vieram antes. Ouvindo isso, Bartolomeu se impôs novamente. E se essa mudança não trouxer o que você promete? E se tudo acabar em destruição? Maria, motivada por cada palavra de Gregório, se adiantou. E se não tentarmos, Bartolomeu? O custo da inação pode ser tão alto quanto a mudança. Um raio de esperança, iluminado pela verdade, começou a perfurar a escuridão que cercava a praça. Nisso, a multidão começou a se agitar, a atmosfera fervilhava com um novo ânimo. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, um som agudo cortou o ar. Gregório caía ao chão, um golpe desferido, deixando todos em suspense. O que estava prestes a acontecer? A batalha por um novo futuro estava prestes a ter um desfecho dramático. O grito que ecoou pela praça foi ensurdecedor. Maria mal teve tempo de processar o que havia acontecido. Gregório, agora estirado no chão, parecia uma sombra de si mesmo. O que antes era um farol de esperança tornara-se uma cena de desespero. O homem que havia trazido à tona verdades há muito enterradas agora lutava contra a própria vida. Bartolomeu, em um movimento rápido, avançou em direção a Gregório. Quem foi o responsável por isso?
Sua voz tremulava entre a indignação e o medo. A inquietação se espalhou pela multidão como pólvora. Olhares nervosos se cruzavam, mas ninguém se atrevia a se mover. Maria sentia o coração batendo forte, um tambor que ecoava suas emoções. Ela se aproximou, permitindo que o medo se convertesse em uma determinação silenciosa. Precisamos ajudá-lo, gritou, sem pensar nas consequências. Aquelas palavras pareciam ressoar na alma das pessoas ao seu redor. Algumas se agacharam, buscando a pulsação de Gregório, enquanto outros se perguntarão em vozes baixas sobre o que tinha ocorrido. Entre murmúrios e perguntas sem resposta, a autêntica força da comunidade começou a emergir. O amor que ligava aqueles presentes era palpável. Foi você, Bartolomeu? Uma mulher, com voz calorosa, quebrou o silêncio. Era Elda, conhecida por sua bravura. Nós vimos você se aproximar dele. O acusadorato estava no ar, e muitos na multidão olhavam para Bartolomeu. Ele hesitou, mas logo sua resistência surgiu. Não. Eu não fiz nada, isso não é culpa minha. O medo alastrava em seus olhos. Maria se lembrou das histórias que ouvirá sobre um homem que andava na sombra da tradição, tão enraizado em seus medos que a confiança na mudança o fazia tremer. Enquanto a atenção de todos estava fixada em Bartolomeu, Maria se agachou ao lado de Gregório. O homem parecia pálido, como se seu espírito estivesse se esvaindo. Gregório, por favor, você não pode nos deixar agora, implorou, segurando suas mãos trêmulas. Os olhos dele se abriram lentamente. Uma mistura de dor e gratidão refletia nas íris, como se ele soubesse que sua luta não era em vão. Maria, ele conseguiu murmurar. Suas palavras pareciam ralas, mas carregadas de significado. A mudança vem com sacrifícios. Você precisa ser forte. Não deixe que a história se repita. As palavras dele se transformavam em um eco sombrio na mente de Maria. Uma onda de tristeza e determinação a invadiu ao mesmo tempo. Ela, que sentia que tornara-se uma mensageira do passado para mudar o futuro, agora compreendia que aquela mensagem poderia ter um preço alto. A pequena multidão se uniu ao seu redor, todos assustados, mas agora uma centelha de bravura começava a crescer. Elda se apressou em buscar água, enquanto outros começaram a organizar um suporte para Gregório. O corpo do homem ainda se contorcia em dor, mas um brilho de esperança iluminava o ambiente. No entanto, o que Maria não poderia imaginar era que alguém ainda observava das sombras. Alguém que alimentava o temor e a divisão, querendo mais do que nunca silenciar a verdade que estava prestes a libertar todos da aldeia. Quem está atrás desta violência? O tempo de encarar nossos medos chegou, pensou Maria, com um arrepio correndo por sua espinha. Enquanto a noite caía e a inquietude tomava conta da praça, um sinal de luz distante poderia ter revelado quem realmente moveria os fios por trás daquele incidente. Maria, mesmo sem saber, estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo mais uma vez. O céu começava a escurecer, e o calor do dia se transformava em uma brisa inquietante. Maria sentiu a tensão no ar, como se todos os elementos ao redor também estivessem esperando. Ao olhar de novo para Gregório, seus olhos se tornaram a única âncora em meio ao mar de caos humano. Ela precisava ser forte, por ele, pela comunidade, por todos que acreditavam em um futuro melhor. Enquanto a água chegava nas mãos trêmulas de Elda, Gregório soltou um gemido. O som era um grito mudo, um pedido de ajuda que ecoou dentro do peito de Maria. Ela precisou de poucos instantes para perceber que cada segundo contava. Ele não pode ir embora não sem lutar, pensou, apertando as mãos de Gregório com mais firmeza. Uma voz ríspida interrompeu sua preocupação. Nós não devemos nos envolver. Isso pode trazer mais problemas. Bartolomeu parecia mais pálido do que nunca, sua figura se destacando nas sombras da praça. Gregório foi imprudente. Ele continuava a tentar se justificar, mas a multidão já não ouvia. O peso de seu medo caiu por terra, e a coragem começava a se fortalecer entre todos. Quem mais vai se calar? Maria desafiou, deixando o queixo firme. Quem mais vai ter medo de lutar pela verdade? Precisamos enfrentar isso juntos. Ela sentia que as palavras saíam como um jorro de lava ardente, e logo outros começaram a se manifestar. O murmúrio que antes deambulava agora tomava forma como um clamor coletivo. Olhares de determinação se cruzaram entre os presentes. O espírito da comunidade, que uma vez parecia quebrado, agora se unia como um só, pulsando de esperança e coragem. As mãos de Elda, agora cheias de água, foram entregues a Gregório enquanto todos mais tentavam encontrar formas de mantê-lo consciente. Você vai sair dessa, Maria sussurrou, seus olhos fixos nos dele. Você é forte. Mas uma sombra pairava sobre eles. Das sombras da praça, um homem emergiu, seu olhar profundo e sombrio.
Era Domingos, um conhecido da aldeia que, ao contrário de Bartolomeu, não se mostrava tão impotente. Ele carregava consigo um ar inquietante, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Vocês estão brincando com fogo, ele declarou, sua voz cortante como uma lâmina. Apoiados por união, podem achar que têm força, mas estão apenas se tornando alvos. Um silêncio grove se instaurou enquanto todos absorviam suas palavras, o medo reemergindo como uma névoa. Maria notou a mudança nas expressões. Mesmo nos corações mais valentes, aquela ameaça se instalou. O que você quer, Domingos? Ela perguntou, tentando manter a sua voz firme, mas sentindo-se cada vez mais vulnerável. Quero que vocês entendam que o poder não se derruba com bravura. Ele se manipula. E vocês estão a ponto de comprometê-los todos, ele persistiu, antes de se afastar lentamente, novamente se perdendo nas sombras. A mensagem da escolha pesava agora no ar. Maria se virou, sentindo que uma necessidade primordial lhe pulsava. A verdade precisava ser dita, mas a luta não poderia terminar assim. Não podemos parar. Precisamos descobrir quem está por trás disso tudo. Este não é apenas um ataque a Gregório, é um ataque a todos nós. Sua decisão se espalhou entre os rostos determinados, criando uma onda de determinações ainda mais forte. Mas ainda pairava uma pergunta no ar. Será que estavam prontos para o que viriam a descobrir? E Maria, sem perceber, estava a um passo de descobrir que algumas verdades são mais devastadoras do que o silêncio. Ela sentia que uma marcha não apenas por justiça, mas pela sobrevivência havia começado. E o que vinha a seguir poderia silenciar a coragem que ela e a aldeia haviam encontrado na escuridão. Maria respirava fundo, tentando conjurar coragem no meio do turbilhão de emoções que a consumia. As vozes ao seu redor, embora intensas, pareciam agora ecoar em um vácuo, um espaço onde somente ela e a responsabilidade que carregava se faziam ouvir. A força de Gregório, ainda fragilizada, parecia ser o combustível que acendia a chama da luta. Nós vamos enfrentar isso, pensou, decidida, enquanto olhava as pessoas que despertavam, uma a uma. Elda, já em movimento, organizava o grupo, como uma mãe que une sua prole em tempos difíceis. Vamos formar uma vigília esta noite. Se ele resistir, nós também precisamos resistir, ela dizia, a determinação em sua voz como um canto ancestral que emergia das raízes da comunidade. E não era só pela dor de ver Gregório em perigo, mas por uma luta que ultrapassava o próprio homem. Era por todos, por cada um que já havia sentido o peso da opressão. Bartolomeu, ainda hesitante, tentou se infiltrar no fervor do momento. Mas e se tivermos problemas com os poderosos? E se eles acordarem e nós formos alvos? Suas palavras eram como uma sombra, ressoando por entre os rostos que miravam Maria, em busca de liderança. Ele não tinha o poder de calar corações, e isso Maria sabia. É agora ou nunca, Maria respondeu, sua voz ressoando firme. Sofreremos juntos se formos atacados. Mas se ficarmos parados, seremos esmagados, e aí não sobrará nada. A cada palavra que saía, Maria sentia a tensão ser transformada em um tipo de unidade visceral. A praça, cenário de suas vidas, pulsava com a energia renovada. Eles estavam prontos para lutar, mas, acima de tudo, estavam prontos para descobrir a verdade. Enquanto a noite caía sobre a aldeia, um grupo crescente se formou ao redor de Gregório. As vozes de perguntas e respostas misturavam-se a murmúrios de esperança. Eles acenderam velas, pequenas luzes diante da escuridão, simbolizando que a luta poderia começar, mesmo que o caminho fosse perigoso. Elda, emocionada, derramou algumas lágrimas, mas não era mais só de tristeza. Era um sentimento profundo de pertencimento, de comunidade. No meio de tudo isso, o olhar de Maria captou os murmúrios inquietantes de Domingos ecoando na sua mente. A verdade é uma faca, e a coragem pode cortar. Era como uma advertência, mas Maria se recusava a ceder. A ideia de que os poderosos poderiam manipulá-los ainda alimentava, porém possuía o poder de transformá-los em guerrilheiros. Horas passaram, e algo mudou dentro dela. Uma informação, uma pista talvez, surgiu em sua mente quando se lembrou de quem poderia saber mais sobre a situação. O velho Tobias, um homem sabichão que há muito evitava o centro da vida comunitária, era conhecido por estar na linha de frente das histórias da aldeia. Ele sempre soubera de segredos que pareciam enterrados com o tempo, mas que estavam vivos nas memórias da maioria. Reunindo o grupo, Maria articulou seu plano. Vamos até Tobias. Ele pode ter a resposta que precisamos. As reações eram mistas, mas ela percebeu a centelha nos olhos de muitos. A ideia de agir ao invés de esperar começou a ganhar forma. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em sua mente. Estariam prontos para o que os esperava na casa de Tobias?
Com o coração acelerado, Maria liderou o grupo em direção a um futuro incerto, ciente de que cada passo podia ser o começo de uma nova realidade ou a queda em um abismo de desespero. A luz das lanternas guiava seus caminhos, mas a escuridão à frente aguçava ainda mais sua determinação. E o que exatamente encontrariam ao chegarem lá? Uma resposta que poderia mudar tudo ou um novo som de silêncio e medo? A noite avançava, e as lanternas tremulantes lançavam sombras dançantes nas paredes de barro. O som dos passos de Maria e seu grupo ecoava pelo caminho de terra, uma sinfonia de determinação e medo. Cada um dos membros já sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas também a força que emanava da esperança. O lugar onde Tobias morava estava visto uma casa antiga, com janelas empoeiradas e um telhado que parecia aguentar o peso do tempo. Ao se aproximarem, Maria pôde notar que a porta estava entreaberta, como se o velho estivesse esperando por eles. Tobias, você está aqui? Gritou, sua voz carregando um misto de ansiedade e esperança. A luz da lanterna revelou uma sala em desordem, repleta de livros e objetos antigos. O cheiro de ervas secas preenchia o ar, e Maria se lembrou das histórias que ouvia na infância, as histórias que Tobias sempre contava, repletas de sabedoria e mistério. Quem está aí? Um olhar confuso de Tobias apareceu à porta, seus olhos semicerrados em desconfiança. Ao ver Maria e os outros, um brilho de reconhecimento atravessou seu semblante. Ah, é você, criança. Não esperava visitas. Ele se afastou da porta, permitindo que entrassem. Enquanto o grupo se acomodava na pequena sala, Maria sentiu que Tobias carregava mais do que apenas a sabedoria de um homem velho. Ele trazia consigo o peso de várias gerações. Ali estava um homem que conhecia não apenas a história da aldeia, mas os segredos que preenchiam cada esquina. Tobias, precisamos de ajuda. Maria começou, sua voz trêmula ao contar sobre Gregório, sobre as ameaças que pairavam sobre eles e a urgência de obter respostas. O velho ouviu atentamente, seus olhos se estreitando enquanto cada palavra preenchia o ar pesado de energia. Vocês estão dispostos a ouvir verdades, jovens? Tobias perguntou, o tom de sua voz mais grave agora. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele iria revelar poderia mudar tudo. Não temos mais tempo para ilusões, Bartolomeu interrompeu, seu essencial receio transparecendo. Precisamos de soluções, não de mais perguntas. Às vezes, as respostas estão escondidas dentro da dor, Tobias falou, olhando diretamente para Bartolomeu. Um homem que se ergue contra o poder, e outro que é forçado a se calar. Vocês não veem que são parte de uma mesma história? O silêncio caiu sobre o grupo. Maria sentiu como se, de repente, todo o clima de esperança se desvanecesse. Ela não queria ouvir a dor de suas verdades. O que mais poderia doer quando já suportavam tanto? Você tem que entender, Tobias continuou, as cicatrizes de uma aldeia não são visíveis, mas elas existem. E a verdade, embora dolorosa, é o único caminho que leva à liberdade. Ele apontou para um livro em uma prateleira atrás dele. No fundo dessa sabedoria, há respostas e um aviso. Maria se aproximou e retirou o livro empoeirado. Ao abri-lo, a fragilidade das páginas parecia uma metáfora de suas vidas delicadas, mas ainda cheias de histórias para contar. As letras dançavam à luz das lanternas, e Maria sentiu que o destino dela e o de todos na aldeia estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que nunca imaginara. Mas a pergunta permanecia, martelando em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para enfrentar a verdade? E o que encontrariam ao final desse caminho iluminado por lanternas e repleto de promessas sombrias? Um som estrondoso interrompeu seus pensamentos. Os guardas, disfarçados de moradores, invadiram a casa, e os olhares de terror se cruzaram. A verdade poderia ser também a sua perdição. Maria sentiu um arrepio, mas dentro dela uma centelha de coragem pulsava mais forte. A luta não era apenas por Gregório, mas por todos ali. E, com o coração na mão, ela sussurrou, nós não vamos fugir. O estrondo da entrada dos guardas reverberou na sala, como um trovão que anunciava a tempestade. Maria sentiu o coração acelerar. O que fazer agora? O que dizia Tobias sobre a verdade? Ficar e enfrentar ou correr e se esconder? O instinto de sobrevivência gritava para que ela fugisse, mas algo dentro dela, uma força quase primitiva, a segurava firme. Todos para a parte de trás. Tobias gritou, quebrando o silêncio tenso. Sua voz, apesar dos anos, ainda tinha um peso marcante. Maria percebeu que ele não estava apenas dando ordens, ele estava guiando-os, mostrando o caminho para a segurança. Num piscar de olhos, o grupo se deslocou, deixando os livros e objetos caindo ao chão, como promessas não cumpridas. A escuridão da casa tornou-se um abrigo, e a coragem de Maria cresceu. Com a lanterna na frente,
Eles correram em direção ao corredor empoeirado que levava aos fundos da casa. Os guardas, embora poucos, eram brutais. As vozes grossas e ríspidas deles ecoavam pelos cômodos como um eco de ameaça. Ninguém sai. Um guarda berrou, enquanto outro se movia com passos pesados, procurando qualquer sinal de seus alvos. Maria sentiu o pavor gelar seu sangue, mas a necessidade de proteger os que estavam com ela transformou em uma leoa defensora. A imagem de Gregório, seu amigo cuja vida estava em jogo, invadiu sua mente. Não. Ela sussurrou para si mesma. Não podemos deixar isso acontecer. Enquanto avançavam, a sala dos fundos se abria, e Maria decidiu que não podiam mais recuar. No último instante, ela parou e se virou para Tobias. O que temos que fazer? Segure este canto da porta. Tobias disse, sua voz firme, enquanto apontava para um pequeno espaço atrás de uma estante. Se conseguirmos barrar a entrada, teremos tempo para pensar em um plano. Assim, eles se posicionaram enquanto Bartolomeu tentava empurrar a estante. O adrenaline cortava o ar, e a tensão era palpável. Maria escutava os gritos dos guardas se aproximando, e sua respiração tornava-se cada vez mais rápida. As emoções colidiam dentro dela, medo, raiva, esperança. Os guardas começaram a forçar a porta, e o esforço de Bartolomeu parecia uma batalha épica. O cheiro do mofo se misturava com o suor que escorria por suas testas. A cada empurrão, a porta gemia, mas a estante se mantinha firme. Maria sentiu que não podiam desistir, que aquela luta era mais do que apenas deles, era pela liberdade de todos os que viviam encurralados pelo medo. Eles não podem entrar, não podem. Bartolomeu gritou, a voz embargada de esforço. E, no fundo, Maria sabia que aquela era a verdade. Não só a porta que bloqueava os guardas, mas a barreira que deveria ser erguida contra as injustiças. Cada golpe na porta ressoava como um lembrete da fragilidade da vida, e no fundo de seu ser, Maria clamava por justiça. De repente, a porta estremeceu mais forte. Mas antes que pudessem ser empurrados para trás, Tobias levantou a mão, realizando um gesto silencioso. Agora! Ele ordenou, e todos juntos, com o último empurrão, a estante se firmou em sua posição. Mas o que estava por vir ainda ficava mais obscuro. O olhar de Tobias se tornava intenso, e seus olhos brilhavam com uma revelação que Maria não poderia imaginar. A verdade que precisamos está dentro daquele livro e na jornada que estamos prestes a viver. Não havia mais retorno. A única saída era avançar para o desconhecido. Com um misto de expectativa e medo pulsando no ar, Maria sentiu que a luta estava apenas começando. Quem realmente eram os guardas? E qual perturbadora verdade aguardava por eles atrás daquelas portas cerradas? Maria e seu grupo mal tinham respirado quando o som da porta sendo forçada ecoou novamente. A estante, que parecia um escudo, tremeu com a pressão, mas não cedia. O coração de Maria palpitava como um tambor de guerra. Gregório, com esforço, tentava se levantar, embora as forças o abandonassem. Se ele falhasse, sua chama de esperança se apagaria. Estamos juntos, Maria! Vociferou Elda, sua voz vibrando determinação, enquanto todos empurravam a estante com todas as suas forças. A união deles era palpável, uma corrente que pulsava com coragem e fé. Eles não podem entrar! Maria gritou, seu grito ecoando como um mantra. Nós não vamos desistir! O ar estava carregado de eletricidade e tensão. A coragem da comunidade se tornava uma armadura. O ataque na porta se intensificou, e uma voz conhecida invadiu a confusão. Basta! Vocês não sabem o que estão fazendo. Bartolomeu bradou, mas já não soava como um opositor. Sua resistência parecia agora aberta à fragilidade do momento. Maria percebeu a hesitação em seus olhos, e nessa fração de segundo, uma ideia floresceu em sua mente. A mudança começava ali, dentro deles. Bartolomeu, tome posição. Este é o nosso momento de unirmos forças. As palavras saíram impulsivas, vibrantes de esperança. Foi como se um véu se rasgasse. Por um instante, ele hesitou, mas logo se posicionou ao lado dos outros, empurrando com a determinação renovada. A porta finalmente cedeu, mas a batalha era muito mais do que física, era uma luta pelo coração da aldeia. O que viria depois não era apenas uma confrontação, mas uma jornada coletiva rumo à verdade. Maria olhou ao redor, vendo os rostos determinados, olhando firmemente para o futuro que poderiam construir juntos. Os guardas, ao finalmente entrarem, não eram mais que ecos da opressão que haviam enfrentado por tanto tempo. O chão rangia sob seus pés pesados como seus ideais, e ao invés de se intimidarem, Maria levantou a voz novamente. Estas são as vozes da mudança. Vocês não têm poder aqui.
A coragem em suas palavras começou a gerar um efeito dominó. Cada um dos membros do grupo se uniu ao grito, como se estivessem tomando posse de seus territórios e de suas histórias. Os guardas hesitaram. A determinação da aldeia ali reunida sob a luz das lanternas era um sopro de vento em suas duelantes espadas. Vocês não são mais que peças em um tabuleiro que já estamos prontos para virar. Gritou Maria, sua voz soando como um grito de guerra. Com esse clamor, ela viu os olhares se intensificarem e se voltarem contra a opressão que já havia oprimido tantas gerações. Uma onda de sensações revoltas e esperançosas percorria o grupo, as mãos se entrelaçando como se fossem raízes a se firmar na terra. No momento de loucura e sabedoria, Bartolomeu, finalmente desencadeando suas amarras, levantou a voz. Nós temos uma escolha. Um futuro. Precisamos nos unir não só contra eles, mas como comunidade. Sua voz, antes cheia de frustração, agora carregava uma resiliência palpável. E assim, algo mágico começou a acontecer. Os guardas, observando a união que se formava, começaram a questionar sua própria fé na tradição que sustentava suas ações. O murmúrio da aldeia crescia e virava um grito firme, ecoando nas paredes da casa e ressoando ao longo das ruas da aldeia. Deixem a verdade fluir. Sofrer não é o nosso destino. Gritou Elda, e a multidão em resposta pulsou em um coro, sua força irrompendo a sombra do medo. Os guardas, agora surpreendidos pela energia renovada, recuaram. Sentiram no ar o peso da mudança que se aproximava. Maria avançou com um passo determinado, a presença de Gregório ao fundo acalmando. Nós não vamos mais aceitar viver como sombras do que já fomos. É hora de resgatar a vida que nos foi prometida. E naquele momento, no centro da praça, com o céu se iluminando por uma infusão de esperança e bravura, tudo se entrelaçou. A aldeia começou a descobrir suas raízes, e a história de dor que pensavam ser um fardo começava a se transformar na grandeza de suas verdades. Então, Bartolomeu, com a voz agora mais firme, finalizou. Juntos, vamos reescrever nossa história através da verdade. Ouvindo os ecos da coragem se espalharem, a comunidade começou a sair das sombras, unindo-se em um só corpo. Finalmente as correntes se romperam, e com isso, havia um futuro que seria escrito a partir daquele dia. O passado não poderia mais acorrentá-los. Maria sentiu uma leveza no coração, como se uma nova era estivesse se desabrochando. A noite caiu fina sobre a aldeia, enquanto todos viam a luz brilhar na escuridão. A crença em um futuro construído na verdade começava a se fazer realidade. E assim, Maria, com lágrimas de esperança e brilho nos olhos, sabia que a vitória não era doer, mas emergir. Uma história que não ficaria mais enterrada, mas ecoaria por gerações. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, e juntos vamos construir um legado de histórias emocionantes.